e te ajudando a crescer, é um bom negócio. Saber cuidar da sua equipe é um bom negócio. Conte com a Unimed Campos para dar a segurança e a tranquilidade que o seu colaborador merece. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. 7h04. Terça-feira, 4 de julho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo no Face, YouTube, Instagram, ao vivo na Twitch TV, ao vivo, né, em todas essas redes e, claro, aqui na rádio. Além de daqui a pouco esse programa está editado em podcast e logo mais, às 17 horas, reprise na Plena TV. Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê mais frio para hoje, hein? Campos teve uma noite aí de temperaturas bem baixas, né? Aliás, ontem à tarde e durante a noite a máxima caiu, a mínima também, e a previsão para hoje não é diferente não. A mínima para hoje é de 13, a máxima de 25 graus. Não tem previsão de chuva, mas o tempo amanhece parcialmente nublado aqui na área central do município. Agora faz 16 graus no centro. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, vamos conversar com o Sérgio Mansur, engenheiro civil e subsecretário de Mobilidade Urbana, já conosco nesta manhã. O Sérgio fala hoje sobre a mobilidade urbana de Campos e também o transporte público no município. Por fim, ele fará aí uma avaliação do governo Vladimir e faz uma tentativa de projetar aí as urnas nas eleições de 2024 também no município. Sérgio, já vamos trazer o seu bom dia, só vamos trazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br e a seguir a gente começa essa pauta que é sempre uma demanda quase que sem fim em qualquer lugar do mundo, mas se tratando de Campos a gente tem, né, inúmeras demandas e que a gente vai naturalmente apresentá-las a você aqui hoje. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Baixe o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe todos os resultados na palma da mão. Orçamento de 2,7 bilhões para Campos em 2024. Volta a ser debatido nesta segunda. Segunda audiência pública acontece na Câmara e debate do orçamento com um aumento de 4,11% em relação ao estipulado para 2023. Missa de sétimo dia de Elinho acontece na próxima quinta-feira na Santa Terezinha. A cerimônia será às 19 horas desta quinta-feira no Parque Corrientes e a família convida a todos os amigos do Elinho para essa missa, nesse ato de solidariedade cristã, nesta quinta-feira. Corpo de Bombeiros realiza semana de prevenção contra incêndio. Na região, as atividades acontecerão em Campos e Itaperuna. Baderna na Pelinca é flagrada em vídeo e vereador cobra soluções. No vídeo, que foi publicado também no portal folha1.com.br, é possível ouvir uma moradora registrando o horário de voz, 4 horas da manhã. Mortes de 29 cães e gatos em Laje do Muriaé são investigadas. Julho Amarelo reforça a importância da prevenção das hepatites virais. Abertas as inscrições para quem deseja trabalhar
na festa do Santíssimo. As inscrições vão até sexta-feira, agora dia 7, hein? Festa do Santíssimo acontece em agosto. Comissões da Alerj debatem conflitos socioambientais do Açu. Mulher é assassinada a tiros em São Francisco do Itabapoana e ex-marido é suspeito. Espaço da Oportunidade inicia a semana com 220 vagas. Guarda Ambiental de São Francisco do Itabapoana controla 3 queimadas no final de semana. E para fechar, Roxinho leva virada e fica em situação difícil nas quartas de final da Série C. Ele foi derrotado por 2-1 pelo Unisouza. Sebrae RJ e Porto do Açu realizam primeira em Pretec Startups. São essas algumas manchetes que estão lá no portal folha1.com.br que você pode conferir aí a todo instante. No programa de hoje, como a gente já anunciou, temos o prazer de receber aqui o engenheiro civil e subsecretário de Mobilidade Urbana, o Sérgio Mansur. Ô Sérgio, bom dia, é um prazer imenso recebê-lo aqui neste programa, seja bem-vindo aqui nessa edição de hoje. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luizinho, bom dia, ouvintes da Folha. Obrigado pela presença, amigo. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio e já, no seu bom dia, Aloysio, já começar essa pauta hoje que é extensa, cada assunto mais importante do que o outro. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo. Nogueira, meu sinal tá dando travado, está me ouvindo bem? Mas o sinal a imagem travou sim. Quer tentar reconectar aí? Sair e reconectar enquanto a gente segura aqui ou travou a imagem aqui ao vivo, que eu não estava acompanhando no Face? É o seguinte, meu áudio tá chegando? Perfeito. Começa a dar entrevista com o Sérgio, por favor. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvinte. Eu vou ir para tentar entrar de novo. Perfeito, Aloysio. Por gentileza. Meu caro Sérgio Mansur, a gente falava aqui em off, eu te acompanho também há muito tempo, o trabalho seu, desde a época do Arnaldo. Aí sua imagem voltou, Aloysio. Sua imagem voltou legal, tá beleza aqui. Quer voltar? Eu dei uns comandos aqui, talvez eu acho que vai cair. Fechou. Ah, sim. Então tá, saiu. Tá, beleza. Então, Sérgio, continuando o raciocínio, a gente acompanha aí foi desde o governo Arnaldo Viana, e você fez um retrospecto bacana aqui dessa vida pública sua e da sua, também como engenheiro civil em outros cargos, e falava de momentos aí importantes para a nossa região. Como é que você avalia hoje Campos no geral em termos de mobilidade urbana? Melhorou muito, piorou muito, a gente está muito aquém do que é capaz de oferecer? Porque somos uma planície maravilhosa, né? Então fica mais fácil relativamente. Mansur. Cláudio, eu fui convidado pelo prefeito Vladimir a participar da equipe de governo e tive uma satisfação muito grande de estar engajado numa nova secretaria que foi criada, a Secretaria de Planejamento, hoje dirigida pelo nosso ilustre arquiteto urbanista Cláudio Valadares e composta por diversos outros colegas bastante experientes. E nós estamos fazendo, com o total apoio do prefeito e de sua equipe, uma reformulação no que diz respeito à mobilidade da cidade. É óbvio que nós tivemos um período de relativa imobilidade na mobilidade. Então, isso causa uma certa dificuldade de nós colocarmos em prática as ações que se fazem necessário para nós dotarmos de uma política efetiva. Como eu falei com você antes, a mobilidade em si não é só a movimentação de veículos, uma política ela vai atingir os pedestres, principalmente os pedestres, os ciclistas. É um conjunto de ações
que, se estiverem bem implantadas, nós vamos ter o equilíbrio de todo o sistema, correto? Nós estamos, então, desde o início do governo, fazendo algumas modificações de trânsito, coisas imediatas. Nós estamos num trabalho muito grande, numa equipe comandada, direcionada pelo secretário de Desenvolvimento, Mauro Silva, de pensar campos do futuro. Tudo isso sob determinação do prefeito, que ele quer um governo marcado por mudanças, entendeu? Essas ações são imediatas, quer dizer, as mudanças que eu falei de sentido de trânsito, as alterações de trânsito são imediatas. Os planejamentos para o futuro, nós estamos condensando estudos, até da época que eu estive como gerente de infraestrutura, nós já tínhamos estudo naquela época, agora nós estamos formatando para materializar. Haja visto agora a vitória que o prefeito conseguiu, que o governo do estado assumisse a obra de urbanização do canal Campos Macaé, que além de melhorar a drenagem, vai criar uma via na margem oposta da Zé Alves de Azevedo. Quer dizer, tudo isso já preparando para o futuro. É uma área que nós temos ali de visível expansão urbana, né, naquela área da antiga usina do Queimado. E, paralelamente, implementando, aumentando, aliás, a rede cicloviária da cidade, que está sendo visivelmente aumentada e tem muito ainda a ser feito. São obras de relativa facilidade que dão um resultado muito grande ao trânsito. Com relação ao transporte público, que é o nosso sistema, Só te pedir a gentileza, antes da gente abordar aqui o transporte público e emendar nessa coisa mais detalhada, hoje você acaba de citar aí que a urbanização do canal Campos Macaé, para quem não está acompanhando, vai acontecer então pelo governo do estado. Me parece que é uma obra de quase 100 milhões de reais, se eu não me falha aqui a informação, não vou afirmar o valor exato. Ela vai ganhar, como é que vai ser essa obra ali no canal Campos Macaé, do contorno, né? Da 28 de março, da Nilo Peçanha, na verdade, né? Da Nilo Peçanha até o condomínio Oswaldo Gregório, lá na Chatuba. Como é que vai funcionar esse percurso? Como é que vai ser essa infraestrutura ali em detalhes, Mansur? Olha só, para início é importante dizer o seguinte, como você falou agora, o Campos é uma cidade plana, então nós temos sempre dificuldade de escoamento das águas em períodos de chuvas intensas. E o canal Campos Macaé é o coletor dessa área central. Todas as águas dessa região central, vamos dizer, da Pilinca não, desde do BR-101, da BR-101 até mais ou menos a rua Marechal Floriano, toda essa bacia converge para o canal Campos Macaé. Parque Rosário, Parque Aurora não tanto, né, que ele vai para o canal de Torres. Mas o canal Campos Macaé é o principal corpo receptor de drenagem da área central. A área central, a cada dia, ela vai sendo mais impermeabilizada, porque onde você tinha terrenos e chácaras, você vai construindo prédios e os prédios têm telhados, então já aquela área já foi impermeabilizada. E às vezes, em volta também, o restante da área é pavimentado. Essas águas têm que ir para algum lugar. E eles vão para o canal Campos Macaé. O canal Campos Macaé tem um trecho revestido até a Nilo Peçanha. Da Nilo Peçanha para Jusante, para baixo, ele não tem revestimento. E o que faz que ele fique com uma seção ocupada por vegetação, uma seção mais estreita, não há uma regularidade para permitir um escoamento. Entendeu? Um escoamento e um armazenamento de água, porque a drenagem é lenta aqui em Campos, devido
a baixa declividade, né, do canal. Então a água demora a escoar e ela tem que chegar na Lagoa Feia ou ela se desvia ali para o canal de Tortos, na Chatu. Essa obra, então, ela visa você construir um revestimento que dê uma seção ao canal regular, inclusive que no futuro permita a manutenção, limpeza, e a obra vai atingir até o canal de Topos, que é um dos principais defluentes, logo ali abaixo da Conjunto Gregório. Quer dizer, essa obra vai ser de extrema importância, não só para a drenagem, para o embelezamento da cidade e para a mobilidade com a construção de uma pista na margem oposta, né, como eu falei. Então, pelo que eu entendi, esse trecho ali o canal vai receber cobertura? Não, olha só, eu falei revestimento. Revestimento nas... tá. Vamos dizer, principalmente do fundo. O projeto está acabando de ser detalhado. Ele vai ter, vamos falar assim, uma estrutura ou de estaca-prancha ou de perfil pré-moldado, tipo um U, vamos dizer assim. Sim. E depois as laterais poderão ser revestidas. No modelo que já tem esse trecho aqui da área central? É similar a esse. Similar ao trecho existente, né? E esse revestimento, como eu te falei, vai permitir uma maior velocidade de escoamento, vai criar uma caixa de acumulação instantânea também maior e permite manutenção e limpeza, o que hoje não é permitido. Porque hoje, se você botar uma máquina lá, está arriscado a Rua de Alves de Azevedo descer. Tem isso também. Entendeu? Existe a erosão ali também, né? Existe a degradação ali também. Tem uma série de fatores ali. Me lembro que... Pois não. É importante demais essa obra, foi uma vitória, essa conquista do prefeito, né? De ter conseguido esse recurso. Boa. Porque nós, assim, teremos uma obra de importância aliviando o orçamento do município. Já que a gente está nessa região ali, deixa eu fazer uma pergunta também, enquanto o Aloysio reconecta aqui a sua na entrevista, ali é chamada Estrada do Carvão, né? Você vai... Eu uso muito, sinceramente, eu confesso a você que sempre que vou a Macaé, Rio, região sul do município ou do estado, a gente vai usar a BR-101. Só que você pega do Trevo do Índio até o Ururaí, até lá o posto da Polícia Rodoviária Federal, você tem um trânsito muito, muito, muito grande, muito intenso. Principalmente por conta de CBR e também aqueles quebra-molas, os caminhões e ônibus desenvolvem uma velocidade muito menor. Então eu uso essa estrada aqui do Carvão até a rodovia dos Ceramis, quando está liberada a ponte ali, para acessar essa BR. Você acha possível dar um trato melhor nessa estrada aí, o secretário? Olha só, como eu te falei, nós elaboramos um trabalho para esse grupo Campos do Futuro e um dos trabalhos que eu apresentei foi uma preocupação em relação aos acessos rodoviários a Campos. Nós temos que ter em mente que mesmo depois que esse falado contorno da BR-101 estiver pronto, em que eu particularmente não estimo um tempo menor que 10 anos para esse contorno ficar pronto, tomara que eu esteja errado, mesmo assim a cidade de Campos vai precisar prever uma ampliação dos seus acessos rodoviários, porque não vai ser o desvio do trânsito rodoviário da cidade que vai diminuir a necessidade de ampliação dos acessos rodoviários. Eu vou explicar melhor. A cidade vai ter seu crescimento. Campos, indiscutivelmente, na região sudeste, é uma cidade com o maior potencial de crescimento que eu enxergo. E até não é objeto da nossa conversa,
mas eu vejo o potencial nosso calcado no desenvolvimento do agronegócio, certo? Porque nós temos planos, nós temos oferta de água, uma rede de canais que o DNS deixou. Voltando ao assunto, esse desenvolvimento de campos vai exigir que a gente planeje a fluidez dos acessos. Vamos dizer, quem vem de Vitória para Campos vai continuar optando, muitas pessoas, por passar pela BR-101, que, vamos dizer, no futuro não vai ser mais BR-101. Você tem que melhorar o acesso entre o aeroporto e Campos. Nós temos como exemplo hoje essa obra que a Artéries está fazendo ali no contorno, ali na região do Levar, é um exemplo de como você duplica a capacidade de escoamento do trânsito sem grandes desapropriações. O que eles fizeram? Eles pegaram o acostamento, que é um dispositivo típico de sistema rodoviário, e estão usando o acostamento para construir uma segunda faixa de rolamento, que é típico de trânsito urbano. Tá certo? Nós, em trânsito urbano, não precisamos ter acostamento. Se puder ter, ótimo. Mas, se não puder, nós não podemos imobilizar uma faixa, uma extensão de faixa, para, eventualmente, se o camarada enguiçar. Isso é o que é a visão do acostamento nas rodovias. Então, aqui no contorno, a obra da artéria está dando um exemplo de tudo que a gente pode fazer com a entrada de Campos, vindo de Minas na BR-356, vindo do Espírito Santo na BR-101, tá certo? E mais ainda, a gente tem que pensar num projeto que a prefeita Rosinha tinha lançado, de duplicar de Ururaí a Campos. Isso estava previsto, é de extrema necessidade, porque, como você falou, quando você sai de Campos em direção ao Rio de Janeiro, o trânsito ali já está congestionado. Como também para a Baixada. Perfeito. Nós temos que pensar duplicar até Mineiros, porque com a expansão da Baixada também, e se a gente não fizer isso, o nosso colega Mariel, que é o subsecretário de Planejamento Urbano, ele já está definindo os PAs. O que é o PA? O PA são os projetos de alinhamento que vão determinar o afastamento que as construções poderão ter. Perfeito. Para garantir espaço para nós podermos ampliar o sistema viário. Deixa eu trazer o Aloysio, então, já que teve esse problema técnico lá na conexão do seu Bom Dia. Aloysio, vamos dar um bom dia a você, então, mais uma vez, e seja bem-vindo. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Mansur. Obrigado pela presença. Vamos conversar um pouco aí nesses dois blocos. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial às categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta, os taxistas, motoristas de aplicativo e os professores. Mansur, talvez não sei responder a pergunta do Nogueira. Peço desculpa a todos aí pela falha na minha conexão, embora isso não falha involuntária. Mas dá aso a uma pergunta feita aqui no grupo de WhatsApp do programa, do blog Opiniões, feita pelo João Siqueira, da UENF, se você conhece bem. Ele coloca aqui, primeiro fala parabéns, Mansur, e pergunta como a Prefeitura vai ajudar a viabilizar a ligação da ponte da integração no aeroporto de Campos, beneficiando o Porto do Açu e toda a região. Bom, nós apresentamos já ao governo do Estado uma alternativa, porque existe uma preocupação muito grande. O governo do Estado ele já tinha previsto para a integração da ponte com a região norte, utilizar a RJ 219, eu acho, que é a estrada que vai de Campos a Gargaú, margeando o Rio Paraíba. Eu tive informações na época que o governo do Estado já estaria licitando a reforma dessa estrada. Acontece que essa estrada, quando chega em Campos,
ela não tem uma ligação com as BR 101 e 356, senão pelas vias urbanas. Nós desenhamos uma rota alternativa usando estradas municipais para, de imediato, a gente tirar o trânsito da área central de Guarulhos. Essa rota alternativa, o que nós apresentamos 3 propostas. E a que eles aceitaram, que foi a mais econômica, ali a estrada vindo da ponte pela RJ, chegando ali próximo à usina de São João, antiga, e para cá, né? Após a usina, quem vem da ponte, entraria à direita numa estrada municipal, atravessaria o canal, passaria na região da Casa de Custódia e atingiria o acesso Codim. Essa seria uma solução já imediata, chegaria ao lado do aeroporto. Obviamente, no futuro, mais distante, você poderá fazer uma projeção de uma rota mais afastada. Mas essa seria uma coisa mais factível, correto? Segundo eu tive informações, o prefeito apresentou isso ao governo do Estado e eles concordaram em assumir essa obra. Só não tem informações agora como é que está em andamento, né? Eu soube que o Estado já contratou e já iniciaram os trabalhos de construção de 2 acessos. Quer dizer, os acessos são o sistema rodoviário das cabeceiras. Mas a RJ em si, que vai trazer o trânsito até o aeroporto, eu não tenho uma atualização. Mas isso a gente consegue, né, com assessoria do governo do Estado. Tem uma série de perguntas aqui no grupo, eu vou caminhar para outra, feita pelo Arnaldo Garcia, radialista, nosso colega, portanto. Secretário, nota-se um movimento muito intenso da Ponte da Lapa, principalmente nos horários de pico. O senhor não acha viável criar melhores condições para o acesso Guarulhos Centro, principalmente pela Ponte Leonel Brizola? Observação: o acesso à Ponte Brizola é evitada pela quantidade enorme de quebra-molas, asfalto irregular em alguns trechos, falta de sinalização, fiscalização que gera indisciplina, e vias auxiliares em condições de alimentar e escoar esse fluxo. A pergunta é se você não acha viável criar melhores condições para o acesso do Guarulhos Centro pela Ponte Brizola. Olha só, a Ponte Leonel Brizola, ela é uma ponte que passa pela área central. Então, é inevitável que ela vai ter sempre uma dificuldade dos usuários trafegarem com fluidez. Você imagina, ali ao lado do mercado é um nó devido ao estacionamento. Nós já encaminhamos para o IMTT uma reformulação da sinalização ali para que a Guarda Municipal possa atuar. Já temos um projeto de uma reestruturação de trânsito na Tancredo Neves, que é a via que recebe o trânsito da ponte, que recebe e conduz, né? A via de ligação da Ponte Leonel Brizola com o sistema viário lá de Guarulhos, que é a Avenida Zusa Mota e a Zé Carlos Pereira Pinto. Nós já estamos trabalhando num projeto que não será de grandes obras, mas será de reestruturação do sistema de controle de trânsito. Nós estamos aguardando a conclusão de uma licitação do IMTT para a implantação de sistemas reguladores de velocidade, os famosos radares, e com esses radares a gente pode ir removendo os quebra-mola, que são um artifício medieval, né? Quebra-mola, eu acho que na Idade Média já usavam naquelas cidades, para as carroças não terem muito. Então, mas nós precisamos, do mesmo jeito, proteger o pedestre, né? E você está dentro de uma área urbana, tem que respeitar as travessias, as necessidades dos pedestres. Quer dizer, nós, então, estamos já terminando esse projeto de melhoria das condições da Tancredo Neves, organizando
os retornos, disciplinando, para ver se a gente consegue uma maior fluidez. Mas, de qualquer forma, nós temos que pensar já numa nova ponte para fazer o binário com a ponte Saturnino Brito, ou ponte da Lapa. Lógico que é uma obra onerosa, mas se nós não começarmos, nós não iremos concluir. A ponte Alaí Ferreira é um sonho desde a época de Murilo Diegues, na Coneca, e ele lançou um concurso, Prêmio Jaime Lerner, não sei se você era muito jovem. Prefeito de Curitiba, lembro assim, arquiteto urbanista. Deixa eu só fazer um adendo. Uma nova ponte, você está falando uma nova ponte? Sim, nós temos que pensar numa nova ponte. Olha só, nós temos uma avenida muito importante na cidade subutilizada, que é a Avenida Winston Churchill. É aquela avenida que que margeia o canal de Coqueiros. Eu não sei se você tem essa visão. Ali antes da UENF não tem uma ponte? Ali é um canal de Coqueiro. Ali está projetado desde 1970, no plano urbanístico, uma avenida marginal. Essa avenida, ela vem de Goitacazes e chega ali na beira do Paraíba. É um ponto de você utilizar, porque nós temos que fazer pontes na direção de avenidas estruturadas. E não adianta fazer ponte em frente a uma rua estreita. Você vê o exemplo da ponte da Lapa, é uma ponte de dificuldade de acesso. Tanto na margem direita como na margem esquerda do Paraíba, as ruas não têm capacidade de receber um fluxo maior. Quer dizer, as próprias vias de acesso, elas estrangulam. Quer dizer, então nós temos que fazer um sistema integrado, um sistema constituído de ponte e de via de acesso. E a ponte da Lapa também, já há uns tempos atrás, foi apresentado um estudo de fazer passarelas laterais metálicas para ciclistas e pedestres, que é um absurdo que acontece na ponte da Lapa, uma calçada que não tem, deve ter meio metro, que tem que receber todo o fluxo de pedestres. Entendeu? Quer dizer, é uma ponte que foi construída numa época que não havia uma visão de integração da mobilidade, né? A ponte foi feita para carro. Nem para carro direito, porque as vias de acesso, como eu falei, nosso trabalho tem... Não, peraí, eu só quero ficar nessa questão da nova ponte. Nós temos 4 pontes, seria uma quinta ponte, né? Nós temos 4 pontes, seria uma quinta ponte. Olha, ela tem uma projeção... demanda a gente sabe que tem, você está falando que tem, mas se tem uma projeção de tempo, isso está projetado? Não, está planejado. É uma fase bem anterior. Entendeu? Nós estamos trabalhando nesse planejamento. Olha só, como eu te falei, a ponte em si, a ponte sozinha não vai resolver. Nós temos que ter um sistema integrado de acesso à ponte. Tá? Porque nós temos uma demanda, por exemplo, da Baixada. A Baixada é uma região que está em amplo crescimento. Quando eu falo a Baixada, abrange a área do Porto do Açu. Tá certo? Você vê hoje, nós temos uma queda de braço com um transporte pesado do Porto do Açu que demanda Minas Gerais. Que orientamos o MTT, fez portaria proibindo veículos acima de 4 eixos, mas de vez em quando você vê uma carreta bitrem perdida na Avenida 7 ali. Entendeu? Quer dizer, mas falta de opção de transporte. O próprio DENIT fez um estudo de contorno de campos da BR-356 com uma ponte ali próximo a Martins Lage. Entendeu? A gente tem que também cobrar dos órgãos federais solução para as vias federais que cortam a cidade. Eu nunca vi uma cidade igual Campos, que a BR-101 corta a cidade, usando vias urbanas, a BR-356 corta a cidade. Você sabe que a Avenida 28 de Março ela é integrante da ligação leste-oeste da BR-356. Quer dizer, o governo federal tem que ser cobrado para criar alças alternativas.
Entendeu? Eu vou fazer uma pequena explicação aqui do que está acontecendo com o sistema viário. No advento da indústria automobilística, no final do século XIX, começaram a traçar sistemas viários, na França principalmente, na Europa, onde desenvolveu. Os sistemas viários eram de forma radial. Todas as vias passavam pelo centro da cidade. O exemplo é Paris, que tem lá em volta do Arco do Triunfo, avenida saindo para todo o campo. Campos não é diferente. Não é? Primeira ponte, a ponte municipal, ou a ponte de pau, como era chamada, você acessava. Eu cheguei em Campos em 84, a BR-101 passava na beira-valão. Eu não sei, qualquer pessoa mais antiga vai lembrar disso, porque tinha um contorno que estava interditado, impedido de ser usado. Com o advento da indústria automobilística, depois da Segunda Guerra, nos Estados Unidos, já mudou a concepção para vias perimetrais. Quer dizer, nós temos que tirar do centro da cidade quem não quer ir para o centro da cidade. Correto? Porque senão satura. Essas avenidas que foram desenvolvidas no plano urbanístico de Raul Linhares, na década de 70, Arthur Bernardes e a Nossa Senhora do Carmo, que tem a denominação de perimetral interna e perimetral externa, são exemplos dessa concepção, em que você, por exemplo, está vindo do Rio de Janeiro e quer ir para Farol, você não precisa passar no centro, na 28 de março. A 28 de março é uma espinha sobrecarregada. Muito. Houve um alívio com o Arthur Bernardes, mas nós temos que fazer isso também do outro lado. Nós agora estamos concluindo o acesso Nordeste, que é uma ligação da BR-101 com a Zé Carlos Pereira Pinto. Nós vamos criar uma nova entrada para Campos. Quem estiver em Travessão, por exemplo, que quiser ir para Goitacazes, não vai precisar pegar a ponte Eloy Ferreira, nem a ponte General Dutra. Deve ser concluída agora esse mês pela Secretaria de Obras, a ligação. É uma obra que está há 20 anos pleiteada. Mansur, deixa eu trazer um outro assunto aqui, e aí a gente puxa essa conversa aqui para um tema que é também muito longo, a questão que a Silvana Venâncio, lá no grupo de WhatsApp desse programa e do blog Opiniões, traz para a gente sobre mobilidade, secretário, o que pode ser feito para melhorar a mobilidade urbana para quem tem deficiência. Bom, eu acho que isso é um assunto de extrema importância e tem que ser atacado em duas frentes. Uma frente pelo poder público, intensificando a fiscalização das construções de passeio e de calçado. Outra pelos particulares, que ao ocuparem calçadas, nós temos exemplo aqui na região de ter uma churrascaria que fez uma churrasqueira no passeio público. A prefeitura entrou com ação, mas você sabe, quando vai para a justiça, demora muito, né? Então, uma das colaborações é quem faz uma calçada. Você vê muito, uma coisa interessante. O sujeito faz o estabelecimento comercial, aí ele faz uma rampa de acessibilidade para a pessoa com deficientes, a rampa ele faz em cima da calçada. Algumas vezes até a rampa tem aresta vertical na lateral, quer dizer, se um cadeirante que estiver passando na calçada, ele tem dificuldade de passar, porque ele tem que atravessar a rampa lateralmente, correto? Aí, de repente, também a pessoa faz um passeio público mais alto que o do vizinho e não se preocupa de fazer uma conformação, uma concordância. Quer dizer, nós existe uma cartilha sendo concluída de calçadas e eu entendo, isso é até uma opinião particular e não no exercício da função pública, que o poder público teria que assumir a obrigação de construir os passeios.
e obrigar, e dessa maneira fazer uma padronização dos passeios. Entendeu? Nós temos projetos exemplificantes de passeio, inclusive com uma parte para ter uma vegetação, para ajudar na drenagem, ter o caminho demarcado com piso tátil, mas isso está sendo ainda muito pouco incrementado, porque se o camarada está fazendo um prédio novo, ele faz um passeio dentro do padrão, mas ao lado o passeio não está dessa maneira. Quer dizer, eu acho que o melhor é a gente implantar. Eu acredito que é porque nós recebemos uma demanda muito grande de coisas para fazer, mas esse trabalho tem uma colega nossa, a Lídia Martins, que está trabalhando, ela fez doutorado fora até sobre essa parte de acessibilidade, né? Que é um segmento da mobilidade, a questão da acessibilidade. Mas, em resumo, eu entendo que o poder público deveria assumir essa tarefa de construir as calçadas, principalmente nos logradouros de maior circulação de pedestres. E no mais apoio de quem faz sua calçada, de se preocupar que vai passar um cadeirante, vai passar uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa idosa. E o que falta para o poder público assumir então, as calçadas e garantir a acessibilidade? Falta primeiro uma reestruturação orçamentária, né? Porque nós temos que ter dotação prevista para isso. Só que, como vocês devem saber, as demandas da prefeitura são muitas. Área de saúde, área de educação, quer dizer, ficam coisas preteridas, muitas vezes. Mas nós estamos trabalhando, a Secretaria de Planejamento está trabalhando nisso, pelo menos na padronização e regulamentação das calçadas novas. E na próxima etapa agora é incluir essa programação. Nós estamos revendo, inclusive, o plano diretor e o plano de mobilidade que foi recém-aprovado, ele já prevê essas medidas. E o que nós temos que fazer é implementar junto à parte orçamentária do município. Mansur, tem várias perguntas aqui sobre mobilidade, mas você vai ser um pouco mais cedo, eu comecei um pouco mais tarde com outro problema que eu tive aqui no meu sinal. Eu vou, com a permissão sua de Nogueira, do ouvinte, eu vou pular para transporte público, que é uma especificidade de mobilidade, e se der tempo a gente volta ao tema mobilidade, como o Nogueira frisou antes, é um tema muito amplo, né? Só acessibilidade a cadeirante daria um programa inteiro, né? A mobilidade ela abrange quase tudo, né, que você vive. Entre a tartaruga e a lebre, abrange tudo. É verdade. Entre os dois. Mas o transporte público, ele é um problema. Talvez seja hoje uma pesquisa quali, e algumas estão sendo feitas, talvez seja apontado hoje como o principal problema do município. A gente sabe que saúde, por mais que se faça, a demanda nunca é suprida. Mas o transporte público hoje talvez seja o principal problema de Campos, do município. É um problema que não é de hoje, ele se arrasta há algum tempo, mas ele parece, a gente vai falar no final sobre a eleição, que é um problema que parece já dar indicativos de possíveis adversários de Vladimir em 2024, é um problema que parece que vai ser explorado politicamente como, enfim, isso faz parte do jogo, né? No seu entender, como engenheiro, como subsecretário de mobilidade, um cara que tem vasta experiência desde o DNOS, você conhece Campos por cima do asfalto e por baixo, né? Você conhece essa rede de canais de irrigação e drenagem que a gente tem aqui, melhor que qualquer pessoa que eu conheça. Como é que, no seu entender, qual é o principal problema do transporte público de Campos e qual a principal solução a curto, médio e longo prazo? As principais soluções? Olha só, Campos, nesse período todo que
eu me envolvo com a vida da cidade desde a época que eu não tinha, como eu falei antes, participação oficial da prefeitura, e que o Murilo Diegues era da Codenca, nós já falávamos em transporte público. Naquela ocasião, ele convidou o William de Aquino, que é um dos grandes especialistas no Brasil nessa área. Eu fui a Curitiba, conhecer o sistema de transporte de Curitiba, que é um sistema referencial, né, há muitos anos. Mansur, só para contextualizar para o ouvinte, estamos falando do governo Sérgio Mendes, estamos falando de 93 e 96, correto? Sim, isso. Eu estou contando a história. Não, sim, não, mas não. É só para contextualizar o... Então, desde aquela época, Campos é estudado. Depois, no período que eu estive na prefeitura também, tivemos apoio de diversos especialistas dessa área. Então, vamos resumir. Já teve história de botar veículo sobre trilhos aqui, VLT. Nada disso é viável no meu entendimento, porque Campos se caracteriza por uma extensão territorial muito grande. Não é? Você vê, daqui a Santo Eduardo, são quase 70 quilômetros ou mais, só de BR são 60. E para Serrinha, e nós temos que atender essa população. Quer dizer, o meio de transporte que hoje nós encontramos aqui, vindo de outras administrações, é esse sistema em que parcialmente a alimentação é feita por veículos maiores até um certo ponto, e a partir daí o passageiro passa... Aliás, eu falei veículos menores, eu errei. E a partir de um certo ponto, ele passa por um veículo maior que concentra a alimentação feita pelos veículos menores, que são as vans ou micro-ônibus. Esse sistema todo de Campos também está preso a ações judiciais. A prefeitura, ela não tem as condições imediatas de mudar o que existe hoje para alguma outra coisa, porque existem ações judiciais em andamento amarrando esse sistema. Quer dizer, quando o prefeito foi eleito, Vladimir, ele determinou que a gente desse condições mínimas de conforto nesses locais de transbordo de passageiros. Esse sistema que nós temos em Campos é o mesmo que existe em Macaé. Se vocês forem em Macaé, nas entradas da cidade, tem estações alimentadoras, que recebe o trânsito regional e concentra no trânsito local. Quer dizer, hoje estão sendo edificadas 3 estações terminais, porque, infelizmente, no governo anterior, do prefeito Rafael, isso foi idealizado, a concepção foi mantida, essa mesma concepção. Só que não fizeram estações locais adequados para a população fazer esse transporte. Aquilo foi improvisado, com tenda, banheiro químico. Nos dias de chuva, as pessoas ficavam em local, né, sem pavimentação. Quer dizer, agora essas estações que estão sendo construídas vão ser estações de alto padrão. Eu não vejo uma alternativa a esse modelo. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo. Se a gente tiver que botar um ônibus para sair daqui do centro e ir a Morro do Coco, a Santo Eduardo, tem horários definidos que o ônibus vai cheio, lotado. Tem horários que depois de 10 horas da manhã até 3 horas da tarde, 4 horas, o ônibus vai ficar batendo carroceria. E o custo operacional de um ônibus é alto. Quer dizer, o sistema que está aqui é próximo do ideal. Ele vai ser aprimorado no que diz respeito à fiscalização do cumprimento
das obrigações por parte dos permissionários, através da bilhetagem, através de sistema de monitoramento por GPS, que vai permitir que o órgão fiscalizador, o IMTT, verifique se o cara está cumprindo horário, se está cumprindo trajeto, entendeu? Se está carregando a população de maneira correta, porque existe estudo de demanda e vai ter o estudo de ocupação do veículo. O que está faltando agora é nós concluirmos essas estações, inaugurarmos as estações e efetivar a implementação do sistema de bilhetagem, que é o controle do serviço. Mansur. Fora isso, eu não acredito em VLT, em metrô, e não sei o quê, porque nós não temos concentração de... Agora, um outro sistema também que já foi desenvolvido na Secretaria de Planejamento é o que é chamado ligeirinho. É um ônibus para atender o miolo da cidade, entendeu? Ligando de uma maneira mais direta a Pilinca com o centro, que hoje não existe um transporte que permita o morador da Pilinca se dirigir ao centro. Mansur, deixa eu te fazer uma pergunta. O Aloysio colocou duas questões fundamentais, eu vou colocar só uma terceira, que é o tempo. Para quando nós teremos, porque hoje a gente conhece bem essa situação que você já falou aí, dos terminais de alimentação das vans com os centros, foi feita uma tentativa e, como você já disse, só para saber, 2 anos e meio do governo Vladimir, ele consegue implantar todo esse sistema de forma 100% até o final do governo dele? Olha só, é muita pretensão dizer 100%, mas 80%, 90% consegue. Porque vocês devem saber, como eu, que tudo no serviço público é muito difícil. Para fazer essas estações e terminais, primeiro você começa um processo de desapropriação, que é um parto. Depois você começa um processo de licitação, que é outro processo que você não pode definir prazo, porque muitas vezes um concorrente impugna uma fase da licitação. Quer dizer, então, aí depois começa o processo da execução. Quer dizer, nós estamos com as estações ali do Canaã, ali para em direção à Travessão, em andamento. Nós estamos com a estação de Donana em andamento. A de Ururaí houve um atraso, porque a gente pensou em colocá-la na praça, que atenderia melhor a população, mas houve um movimento lá da população que não queria, que achava indesejável a estação próxima ali à praça, à igreja. Por sorte, nós tínhamos uma área da prefeitura, lindeira ali ao distrito, e nós já estamos remanejando. Essa está um pouco mais atrasada, porque nós tivemos que refazer os projetos de infraestrutura, né? Mas também estão em andamento. E a expectativa é que esse ano ainda essas estações estejam concluídas, correto? E, do mesmo jeito, o sistema de bilhetagem esteja totalmente implementado. Então, quer dizer, a projeção da conclusão das três estações e do sistema de bilhetagem é para ainda esse ano de 2023. É a expectativa, né? É a expectativa, a não ser que surja alguma. As estações são projetadas em estrutura metálica, quer dizer, é uma construção relativamente rápida, não é? Então, eu não vejo dificuldade de concluir esse ano, mas eu não posso. Você mandar assinar algum documento que vai ficar pronto esse ano, eu não vou assinar. Aliás, assinar é uma coisa que eu gosto muito. Entendeu? Então, agora, uma outra coisa também, é muito importante a gente perceber que a mobilidade ela está sendo transformada por esses novos tempos. Você me permite, antes de voltar à mobilidade, eu quero, a Folha da Manhã, existe uma discussão, houve uma crítica feita nesse programa pelo Gilberto Gomes em relação ao transporte público. Gilberto Gomes, secretário de comunicação do PT. Ela reverberou, o prefeito Vladimir Garotinho respondeu, mas isso é uma parte política que talvez deva falar no próximo bloco. Mas trouxe o assunto à baila. A Folha, entre uma coisa e outra,
né, entre a crítica e o projeto, você está dando detalhes aqui como técnico do governo, e falando que fica pronto parte substancial dele esse ano, tem a opinião do usuário. A Folha foi, logicamente, como enquete, não tem valor estatístico de pesquisa, mas ela traz uma opinião popular, né, do usuário. Eu vou aqui ler algumas, pode ser? Pode, isso é importante. Abre aspas, moro em Mineiros e posso reclamar do transporte público que atende minha localidade. Por lá só tem van e para trabalhar no centro da cidade eu preciso sair cedo de casa para não perder a hora, porque ficamos um bom tempo no ponto e todas passam cheias. É um absurdo essa situação do transporte. Sinceramente, espero que as estações resolvam alguma coisa. Está falando delas agora. Edinaldo Peçanha, 62 anos. Agora, opinião de Flávia Cristina Silva, 61 anos. Para o morador da Alphaville, não existe transporte público na cidade. É uma das maiores dificuldades do bairro. Eu preciso andar até a Avenida 20 de Março para pegar o coletivo. No meu bairro não tem van e preciso pegar minhas coisas, ir ao médico e não tenho carro. Quem precisa de transporte está a pé em Campos. Agora, a opinião de Cláudio Roberto Martins, 43 anos. Atualmente, onde eu moro, em Bitioca, só tem ônibus, até demora, mas tem. Os ônibus andam com muitos estudantes e gratuidade, mas sempre que preciso, consigo pegar no horário. A população de Bitioca e Serrinha já fez muita manifestação para ter uma oferta de transporte público decente. Márcia de Souza Nunes, 58 anos, moradora do Jockey. Moro no Jockey e quase perdi um médico semana passada porque cheguei ao ponto 15h10 e o ônibus passou 16 horas. Meu médico era 16h10. Quando tinha van na linha, por mais que andasse cheia, nos ajudava, mas agora não tem van e são poucos os ônibus. Eu considero o serviço muito ruim. Como é que é bom a gente ter de vários pontos da cidade, né? Sim. Essas visões. Como é que você acha que, na prática, a implantação desse projeto vai atender essas demandas? Olha só, eu acho que, primeiro, todas essas reclamações, elas têm que ser direcionadas ao IMTT. Isso é muito importante, porque o IMTT tem uma equipe bastante ampla e competente para analisar, porque essas demandas, cada uma delas tem alguma característica, entendeu? Uma falou da falta de frequência de veículo, a outra falou de veículo superlotado, a outra falou de falta de veículo no logradouro. Quer dizer, isso tudo seria um grande trabalho que você faria em ajudar o município, encaminhar isso ao IMTT formalmente. Se quiser, encaminho, porque cada uma tem que ser analisada. Porque para cada problema desse, certamente haverá uma solução diferente. Correto? Agora, isso é a primeira parte do que eu queria te falar. A segunda parte, eu acredito que com as estações funcionando, as vans não virão mais até o centro da cidade. E isso já vai aumentar a oferta das vans, porque o trajeto vai diminuir. Tá certo? Ela vai até a estação, por exemplo, uma van de Serrinha ou do Imbé, ela vai até Ururaí. Ela não precisa vir ao centro. A vinda dela ao centro demanda um tempo imenso de pegar engarrafamento, entendeu? Então, esse é um fator. Agora, como eu te falei, o problema do transporte, ele é complexo demais. Para mim, é o maior da mobilidade de Campos é o transporte. Até se nós tivéssemos um transporte público eficiente, haveria opção para quem não quisesse utilizar o carro. Correto? Então, o importante é você encaminhar para que cada uma dessas reclamações sejam analisadas individualmente. E o IMTT irá responder ou irá dar solução para... Até vocês podem ser um canal de tipo uma ouvidoria, nesse caso específico. Entendeu? O IMTT tem uma ouvidoria, tem um setor para receber isso e analisar. Eu tenho certeza que a equipe lá do Nelson, do Davi, vão dar solução, ou pelo menos resposta para cada caso desse individual.
mas tem que ser dado conhecimento ao órgão fiscalizador. Não, nós vamos, embora nós tenhamos noticiado, a matéria foi publicada em 17 de junho, mas com certeza vamos cair no MTT, inclusive o Nelson Godoy já esteve aqui, entrevistado pelo Rodrigo há pouco tempo, pelo Rodrigo Gonçalves, que divide comigo essa bancada, e o Cláudio Nogueira. Inclusive as declarações deles foram colocadas nessa mesma matéria, né? Agora, para fechar, quer dizer, eu falei, dá um programa, não, dá uma série de programas, né? Mobilidade de transporte. Mas para fechar, para dentro desse bloco, a gente passar para a parte política, eu queria fazer só uma pergunta feita no comentário de streaming, voltando à mobilidade aqui, feita pelo Renato Carvalho de Oliveira. Bom dia a todos. Mansur, quando iremos ver uma fiscalização eficiente na entrada e saída das escolas para acabar com esse caos que é todo dia os carros parados em fila dupla? Sobre as carroças, como pode, em pleno século XXIII, campos ter carroça atrapalhando o trânsito todos os dias? Bom, com relação às escolas, Desculpa. Posso falar? Desculpa, perdão. Não. Com relação às escolas, o nosso secretário, Cláudio Valadares, desde o início do semestre, vem insistindo de nós estabelecermos um sistema novo de acesso às escolas, que seriam os corredores escolares. Nós fizemos a implantação inicialmente num colégio ali da Voluntários da Pátria, o PH, se não me engano, esquina da Gil de Góes, e depois fizemos no Colégio Batista. No início, nós não logramos êxito por duas razões. O primeiro, porque a Avenida 15 de Novembro, né, tinha sofrido aquela interrupção e o trânsito estava todo desviado para Conselheiro Zé Fernandes e sobrecarregou bastante essa via aonde nós tínhamos criado essa implantação. E nós tínhamos uma certa dificuldade de uma ação fiscalizadora por parte da Guarda Municipal. Quer dizer, não adianta nós implantarmos uma faixa para atendimento a embarque e desembarque escolar e uma pessoa não respeitar a sinalização, estacionar ali e anulou toda a ideia do projeto. Agora nós estamos com uma nova estrutura na Guarda Municipal que propõe mais eficiência nas ações de fiscalização. Não existe sucesso na mobilidade se não houver fiscalização, não adianta, porque você planeja uma via e uma pessoa para, liga o pisca-alerta e anula uma faixa de rolamento, não adianta nada. E então nós já estamos reestruturando essa sinalização para no segundo semestre já começarmos como embrião nessas duas escolas que eu citei. É um embrião, mas que vai logo a seguir se propagar para as escolas. Existem duas situações com relação às escolas. Uma é as escolas que atendem os jovenzinhos maiores, aí de 12 anos, 13 anos, em que o pai para o veículo para a criança descer e se dirigir sozinha para dentro do estabelecimento. Isso nós recomendamos até, foi feito um folheto para as escolas distribuir aos pais, sugerindo que a criança seja conduzida no banco de trás, porque ela desce na porta do lado esquerdo, junto à calçada, correto? Agora, existe o problema da escola infantil, essas criancinhas de 2 anos, que a mãe tem que estacionar, ou o pai, e levar a criança dentro da escola. Então, são duas situações. Nós temos que criar uma sinalização em frente ao portão das escolas vou chamar de nível médio, mas não é isso, né? Em que fica proibido estacionar embarque e desembarque escolar. E nessas escolas e creches, nós já temos que criar uma sinalização de estacionamento rápido 10 ou 15 minutos. Veja só a dificuldade de conciliar
quando a escola tem o mesmo portão, o mesmo horário, correto? Mas nós vamos insistir e realmente o que vai acontecer? Em frente à escola vai ser proibido estacionamento, tá certo? Vai ser uma área destinada a atender o embarque e desembarque escolar nos dias... Boa. Boa. Tipo que ocorre com as farmácias, né, Mansur? Exato, que tem uma regulamentação. A população tem que entender uma coisa. As ruas são feitas para movimentação, para mobilidade. E quando isso é exigido, nós vamos ter que sacrificar o estacionamento. Correto? O CDL já aceitou esse consenso e está nos apoiando nisso. Quer dizer, não há como a gente liberar estacionamento. Vocês veem um exemplo clássico, a Rua Conselheiro Otaviano, que tem uma concentração de estabelecimentos de saúde. Então, é uma rua com 8 metros, que teoricamente tem uma faixa de estacionamento e 2 de rolamento. A faixa de rolamento da direita permanentemente está ocupada com ambulância, com pessoas que realmente têm necessidade de parar para descer uma pessoa idosa. Quer dizer, se nós não tivermos êxito em sinalização, a opção vai ser proibir o estacionamento na Rua Conselheiro Otaviano, do lado esquerdo, e ficar do lado direito uma faixa para embarque e desembarque. Ali tem hora que nem a pé passa. Nós temos que decidir isso. Nós vamos usar a rua para circulação ou para estacionamento. Só que circulação beneficia milhares de pessoas. Estacionamento beneficia um que chegou de manhã e botou o carro ali. Correto? Os estabelecimentos geradores de tráfego, existe recomendação federal, existe manual, eles têm que dispor de área de estacionamento. Entendeu? Ele não pode criar impacto à criança. Mansur, são 8h11. Eu vou pedir licença rapidamente ao senhor. A gente vai fazer uma pausa, mas é bem rápida, para a gente voltar e aí sim continuar com o nosso programa e virando um pouco a chave aí para a política. E é claro que essa demanda de trânsito não é, como o senhor disse, não é de hoje, isso já vem há muito tempo e não vai ser só com um programa que nós vamos conseguir ficar satisfeito com todas as informações. É claro que vai ficar sempre um gostinho de quero mais. São 8h11. Nós vamos então no intervalo rápido, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltaremos em instantes aqui no Folha no Ar. Veja como é fácil a retirada da segunda via da conta de água.